Estamos iniciando o programa Você é um Sucesso, gravado aqui na Câmara de Dirigentes Lojistas de Santarém, onde funciona também o SPC. E vamos entrevistar a senhora Conceição Vasconcelos, ela que é presidente aqui da CDL e também é diretora executiva da loja AIC Variedades. Boa noite, dona Conceição. Boa noite a todos. É um prazer poder estar participando desse programa. Dona Conceição, a senhora é santarena da Gema, Mocoronga. Sim, eu sou, apesar de ter o sangue cearense nas veias, né, vindo do meu pai, eu sou santarena, sim, de coração. Eu costumo dizer que a nossa loja é da terra, é da gente, porque eu realmente sou da terra. Sou apaixonada pela minha cidade e santarena de coração. E das nossas comidas regionais, qual é assim a que a senhora sempre tem que estar degustando? Principalmente o peixe, né? O pirarucu, o tambaqui, os peixes regionais, tucunaré e o tacacá, né? O vatapá, as comidas regionais, enfim. Todas são as frutas regionais, a gente valoriza muito, né? Muito mais do que um suco de caixinha, né? A nossa fruta, o abacaxi, o caju, a manga, as coisas da terra, a gente valoriza a tapioca, praias, né? Tem as nossas praias, né? As praias mais lindas do Brasil, né? Não só o Terra do Chão, mas todas as nossas praias. Você sair de Santarém, você vai encontrar muita praia bonita lá para o Arapiuns, aqui mesmo em Santarém, né? Além de agora já em mídia nacional, né? Sabermos que temos um tesouro, né? Que é o nosso aquífero, e isso é muito importante saber, né? Já que nós já passamos em todas as fases, né? Do ouro, da borracha, da madeira, o peixe já não temos mais quase, né? Agora descobrimos um tesouro que é o minério, que é a água, que é o mineral, que é nosso, né? E precisamos zelar por isso. Dona Conceição, a senhora é casada com o seu Francisco de Assis. Seu Francisco de Assis, que é a gente vê ele lá na AIC Variedades. É um trabalhador. É um trabalhador, é um empresário trabalhador que atua. Quantos anos de casado? Diariamente, nós temos 34 anos de casados. Casamos em 1982. E desse casamento temos 2 filhos, o Claudionor, hoje empresário também, mas tem outra atividade junto, e a Aline, que também é empresária, tem sua empresa, mas também tem a função de advogada, né? Tem a sua formação, né? Estudou. Eu acho que a gente tem que estar no comércio, mas tem que estar estudando também, né? Sempre bom estudar. Como é que consegue conciliar, assim, mãe, mulher, esposa, empresária? Isso aí é coisa de Deus, né? A gente nasce com... Nós somos empoderadas pelo poder do Senhor, né? E com isso, com esse poder, o Espírito Santo agindo na nossa vida, e a gente consegue dar conta. Tem pessoas que perguntam como é que vocês dão conta de cuidar das coisas, né? E a gente consegue, né? Consegue. As mulheres, elas têm esse poder, né? Dado por Deus, claro, de fazer várias coisas. Fazer várias coisas, gerar vidas, cuidar da família, cuidar do seu trabalho. Muitas não têm empresa, mas têm trabalho, são empregadas em outras empresas, e elas dão conta, e elas chegam no horário, acordam de madrugada, chega de noite, vai lavar roupa, vai lavar a louça, vai cuidar da casa, ainda cuida do marido, ainda cuida do filho, ainda se preocupa com o horário, e ela consegue tudo ao mesmo tempo. Ainda tem que ir no cabeleireiro. Ainda tem que se cuidar, né? A gente não pode perder, ainda tem que se cuidar. Às vezes não dá tempo, né? Mas a gente precisa se cuidar, sim. Academia, caminhada, cuidar do físico, né? Cuidar também da parte espiritual. E eu acho que não só a mulher, mas o homem também, se ele der um jeitinho, ele consegue desenvolver várias atividades. Nós temos esse poder dado por Deus, né? Dona Conceição, eu estava ouvindo um vídeo que a senhora me mostrou contando um pouco da sua história, e eu estava vendo que a sua história com o empreendedorismo começou com seu pai e com a sua mãe, né? Com meus tios, né? Os tios, na verdade, meus pais, na verdade, tinham 9 filhos, e os meus padrinhos, meus tios, eles não tinham filhos. E a dona Enedina e o seu Manuel, fui morar com eles, na época com 9 anos de idade, e aos 14 eu já fui ajudar no restaurante, fui trabalhar. Que ficava aqui na orla da cidade? Na orla da cidade, chamava-se Restaurante Beira Rio, onde lá eu desenvolvia várias funções, e
Eu era caixa, eu era garçonete, se faltasse a cozinheira eu ia para a cozinha e nessa época a gente fazer várias funções não era desvio de função, era você aprender, porque tudo que a gente faz a gente aprende e leva para a gente, ninguém vai tirar de você. Porque hoje em dia a gente pede para o colaborador fazer duas coisas, ele já fica chateado. Né? Ele acha que já desviou, até porque o próprio poder, eu acho que a própria legislação, o próprio governo, ele fez blindou na verdade o funcionário e ele se foca só naquilo, né? E quem perde é ele, porque ele não aprende, né? Como eu aprendi, não só no restaurante lá, a senhora depois passou para Credilar, né? Que era uma loja famosa. Aí foi assim, quando eu saí do restaurante, que eu concluí o meu segundo grau, fiz, na época não tinha nenhuma faculdade em Santarém, tinha que ir para Belém. Eu cheguei a fazer a primeira fase da UFPA, passei, mas não passei na segunda, não tinha cursinho, não tinha nada. Em 1982, Santarém nem sonhava em ter, hoje ser uma cidade universitária, né? Senão eu penso que se fosse hoje, eu teria uma formação, um título, porque eu sempre gostei de ler e de estudar, eu acho que isso é que leva a gente para frente, né? E naquela época eu saí do restaurante para casar com o Assis, né? Que eu conheci lá no restaurante, ele trabalhava na época no Tecido do Povo e nós casamos. E aí em 1982, e eu já arrumei um emprego, eu já consegui meu primeiro emprego em 1982. Como eu trabalhei no restaurante, eu ganhei dinamismo, eu sabia me comunicar e eu fui até a Credilar. E como eu estagiei na TC Juta, quando eu trabalhei na Credilar, quando eu estudei no Santa Clara, segundo grau naquela época era como se fosse uma faculdade hoje. Então eu fui para a TC Juta fazer um estágio, onde eu passei em todos os setores da TC Juta. Passei no setor de pessoal, contabilidade, administrativo, estoque, até chegar na parte de produção. Eu vi a Juta entrando, matéria-prima, e sair acabado, saco que eles produziam, os produtos já acabados. Exportação. Né? Então, depois dessa fase, eu fui procurar um emprego e coloquei, naquela época a gente fazia um currículo à mão, e tudo que eu fiz lá no TC Juta, eu coloquei que eu sabia fazer, né? Foi contratado na hora, né? Aí o gerente me chamou, você sabe fazer? Sei. E fui para cima, só que eu não sabia usar nenhuma calculadora, na verdade. Direito, né? Assim, porque me deram muito papel. Naquela época as notas de pedido não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. Então eu fui somar. Eu somava 10 vezes, dava cada uma um valor diferente. E eu somei tanto que hoje eu somo sem olhar os números, né? E trabalhei lá por 9 anos, onde eu desenvolvi várias atividades. Eu, naquela época, se faltasse o rapaz ou a moça do café, eu ia fazer o café, e para mim não era nenhum problema. Eu ia para o caixa ajudar, eu ia ajudar na época de Natal, que a loja dava um movimento grande, e aí eu ia vender, e depois eu fui aprender a embrulhar, fazer presentes, e isso só agregou, né, no meu conhecimento. E depois eu voltava para o meu escritório, e lá dentro eu fui galgando vários setores até chegar a gerente administrativo. Já na Credilar? Já na Credilar. Cheguei a gerente administrativo em 1990 e foi aí que surgiu a ideia de a gente montar, já que eu pensei, se eu sei trabalhar para os outros, eu sei trabalhar para mim. E aí surgiu a ideia de abrir uma pequena empresa, onde a gente vendia botão, linha, vendia zíper. Já com esse nome AIC Variedades? Era, na verdade, AID Variedades. Que nós tínhamos um amigo que era Daniel, e eu não era sócia, era o meu marido, era AID Variedades. Então, Assis era Assis e Daniel, foram 3 anos, mais ou menos, e depois, foi em 1987, quando foi em 1990, 3 anos depois ele saiu, o Daniel foi embora de Santarém, e aí ficou a AIC Variedades, né? Que é a de Assis, a de Aline, C de Conceição e C de Cláudio, né? Então ficou a AIC Variedades e nós começamos, era muito pequena a loja, eu acho que do tamanho dessa salinha aqui, e começamos a vender botão, linha, zíper, e aí uma coisa ou outra. Aonde era essa? Era aqui na João Otaviano, aqui pertinho, na Rua dos Correios, nós ficamos muitos anos aqui. Hoje a senhora tem quantos colaboradores? O Assis, na época, só para concluir, na época ele ia para São Paulo fazer as compras, ele ia de barco, ele ia de ônibus, então ele ia lá para 25 de março comprar os produtos para a gente vender, prendedor demorava de cabelo, um mês para chegar lá e para voltar. Prendedor de cabelo, aquelas coisas, então... E depois nós fomos agregando, foi a época que eu saí da Credilar e vim para a empresa, e aí nós alugamos um pontinho maior e fomos trabalhando, até depois chegar onde... depois fomos para a Rui Barbosa, que já fizemos ali, e depois conseguimos nos firmar, né, na atividade, já com vários
produtos, né, um leque maior de produtos, conforme o cliente ia pedindo, muito mais completo, né? Maior, né, e com muito trabalho, com muita luta, muita dificuldade, né, nós conseguimos inaugurar a loja em 2012, né, uma loja mais confortável, ponto próprio, só que aí veio a marolinha, né, que a Dilma disse que era uma marolinha e acabou virando um tsunami. E a gente viu várias lojas, né, ao longo desses 6 anos, né, de que o Brasil passou por essa dificuldade grande de muita crise, muita inadimplência, muitos problemas. E aí nós também pegamos todo mundo pegou, né? Se a onda vai, né? O sol quando brilha para um, brilha para todos, e quando chove também todo mundo se molha. Então a gente tem que reaprender, né? Aí entra a fé em Deus, a coragem, aí aquela vontade de desistir, às vezes o desânimo, mas você tem que aprender com isso, né? E nós aprendemos muito com isso, né? Você tem que passar por uma porta estreita que antes era larga e você precisa aprender. E de certa forma a gente acaba depois levando isso para o resto da vida, né? A gente sai da largura e consegue. Né? Hoje a senhora está com quantos funcionários? Hoje a média é 16 funcionários, né? Essa média de 16, que não é 17. Fácil, né? Não é fácil, já chegamos a ter um grupo de quase 50, né, funcionários. Mas é muito difícil no Brasil você empreender com essa carga tributária. Quando você gera emprego e renda, a vontade era ter muito mais, mas você não consegue pagar, né? Você não consegue manter esse quantitativo. Por isso os milhões de desempregados no Brasil, que acredito eu que o próprio governo acaba ocasionando isso. Quando ele coloca barreiras, né? São muitas obrigações, agora vem aí o E-Social com muito mais obrigação para os empresários. Mas quem gosta de vender, eu não me considero uma empresária, eu me considero uma vendedora nata. O meu prazer é atender o cliente, o meu prazer é estar no balcão, é atender o cliente, é estar no dia a dia da loja, é ver o que está acontecendo, é receber o cliente, é fechar aquela venda. Eu acho que é isso que faz a gente, que motiva a gente no outro dia chegar e abrir portas, né? Nós vimos ao longo desses tempos aí muitas empresas locais, né, de empresários locais, né, fecharem, e até por conta às vezes da idade ou por conta do próprio negócio, né? E as grandes redes chegando. Então nós temos hoje, na época de 1982, nós não tínhamos o que vemos, o cenário era outro. Estamos entrevistando a dona Conceição Vasconcelos, ela que é presidente do CDL, que coordena o SPC aqui em Santarém, e também é diretora executiva da AIC Variedade. Não sai daí, daqui a pouco tem muito mais história para você.